o sling, os carregadores ergonômicos, esse carregar o bebê no colo, também foi uma questão cultural e de histórica, uma questão histórica que aconteceu, né? Ah, a mãe, a emancipação, a mulher que queria voltar ao trabalho, e daí veio o leite em pó, veio o leite condensado, veio um monte de coisa, né, que a gente dava para as crianças para ela ficar com outra pessoa e ficar longe para ela poder, né, enfim, dá para estudar muito. Revolução Francesa mostra muito esse desejo da mulher ser vista e tudo mais, né? Mesmo depois de ser mãe. E aí veio o carrinho de bebê, por exemplo, né? E a gente foi afastando esse corpo. Como eu tinha falado dessa autorregulação, que o bebê precisa, ele vai querer o colo para se autorregular. O que acontece quando a gente tem esse limbo na história, né? As crianças que eram muito carregadas no colo, de repente veio tudo isso, e agora a gente tem que resgatar. O que acontece quando a gente põe um bebê no colo, bem pequenininho, numa uma mãe que chega com o bebê, tá chorando muito e tal, e ela quer pôr o bebê no sling. Como a gente não tem referência cultural e no nosso próprio corpo, porque a gente não foi carregada assim, a gente foi carregado no carrinho, a gente até pode ter sido carregado num canguru, alguma coisa assim, mas a gente não tem essa referência no nosso corpo e na nossa cultura. A gente não vê as pessoas na rua, como a gente vai na Bolívia, no Peru, Carregando nas costas. é uma questão oriental também, né? Que eles não deixaram de fazer isso. Nunca deixaram de carregar os bebês. Na nossa própria cultura aqui, por exemplo, indígena, é sempre assim. A gente sempre foi carregado no colo. Sim. E a nossa cultura urbana e ocidental foi se afastando por questões históricas. Inventou o carrinho para achar, porque acha que a mãe vai, né, fica cansada de carregar aquele bebê, aquela criança, É, mas tem várias questões por que é, que tudo isso chegou. E agora, quando a gente põe um bebê no colo, bem ajeitadinho, bem ajustadinho, sem essa coisa de desajeitado, né? Que a gente sente, ai, não sei ajeitar direito. Quando a gente tem uma consultoria, alguém que vai lá, que ajusta é. tudo certinho, eu faço isso há quase 13 anos, ajudando, né, as famílias a usarem os carregadores. A mãe, geralmente, né, que vem me procurar, ela põe, ela fala, e agora entendi. Agora fez sentido, aquele corpo tá ajustado, tá bem organizado, o corpinho tá ali. Aí o bebê precisa de movimento, né? Porque essa referência extra de gestação fala disso. A gente precisa criar esse espaço esse colo, essas condições são muito parecidas com o que ele vivia dentro do útero. Então, isso traz segurança para o bebê. Ele já sabe o que é aquilo, ele sabe o movimento daquela pessoa que carregava, né? É. Então, ele vai se acalmando. Então, às vezes a gente quer pôr E a no respiração, o contato com o tudo, a coração da mãe, a voz. voz, tudo ali. Aham. E aí a criança relaxa também. Então é muito mágico, assim, né? Quando elas vão para as aulas de dança terapêutica com as mães e os bebês e tal. É um silêncio que fica depois de algum certo movimento que as mães fazem com o bebê no colo da dança, própria dança, libera dopamina, serotonina e tal, ocitocina, esses hormônios do prazer. A criança entende por ressonância harmônica e aí ela relaxa. Então, a gente quer treinar o bebê para ficar longe da gente, sendo que é o contrário, a gente suprindo essas necessidades do bebê se sentir seguro, ele naturalmente vai querer ir para o mundo com autonomia, com prudência, com confiança. Ô Isa, e quando a gente carrega no canguru para frente, então, não é o ideal, né? Não. O ideal é que sempre seja no sling mesmo, ou até no próprio canguru, não. A gente não recomenda. Olha, a gente tem até um apelido, né, para alguns cangurus, né? A gente chama de penduru. O que acontece? A criança que não fica com o corpo organizado, né? A gente falou muito dessa organização. O bebê precisa ficar organizado com essa coluna em C, porque ele ainda não tem essas lordoses que a gente tem, né? Essas curvaturas da coluna quando ele é muito pequenininho. Então, essa curvatura da cervical, a curvatura aqui da lombar, aqui ele não tem. Então, ele ainda é bem curvadinho, assim. E os cangurus são mais retos, Eles são né? retos, então É. eles não mantêm essa postura que traz organização e segurança e conforto para o bebê. O bebê fica reto e ele fica geralmente pendurado e todo o peso do bebê fica na genitália do bebê. E as perninhas ficam lá soltas. Isso causa formigamento muitas vezes, e a criança às vezes chacoalha a perna porque ela está formigando. Ai, que E aí a gente acha que a judiação. criança está gostando, né? E ela está rindo, às vezes de nervoso, porque está tentando entender tudo aquilo quando é carregada de frente. Ela se chacoalha inteira, ela dá risada às vezes, e a gente interpreta aquilo, ela está gostando muito, né? De ficar.
nessa postura e tal. E ela dorme. De O cérebro cansada. desliga de exaustão. Pecado. Então a gente precisa. E quando ela é carregada de frente, ela perde a referência de que ela está sendo carregada. Então, quando ela Ela vê tudo ela vê aquilo, né? tudo na frente, então a gente precisa virar esse bebê pra gente. Ou mesmo na anca, né? Eu acho que o nosso corpo de mulher, ele veio com essa nossa cintura para apoiar mesmo os bebês. A gente segura o Não, bebê sério, a aqui. gente segurava. Eu segurava assim mesmo, minha filha. A É gente uma põe coisa. aqui, né, na cintura, na anca e vai. É. Porque ali o bebê consegue ver o mundo. E quando ele cansa, porque aquela cabeça é pesada, ou porque tem muito estímulo, aí ele descansa no nosso colo. E ele nunca perde a referência de que ele está sendo carregado. Então, ele precisa ter esse adulto de referência. Pickler fala Sim. muito do adulto de referência. Então, é muito, muito legal, assim, traz muito vínculo carregar o bebê.